Imagine um mundo onde não existia nada do que conhecemos hoje. Sem luz elétrica, sem internet, sem escolas, sem cidades. Nem mesmo as palavras que usamos para contar histórias ou trocar ideias haviam sido criadas ainda. A humanidade estava só começando a aprender como sobreviver em um planeta selvagem, cheio de perigos, mas também cheio de possibilidades. Agora, tente imaginar como seria a sua vida nesse mundo. Como você encontraria comida? Onde buscaria abrigo? E mais, como você explicaria os mistérios do céu estrelado, do fogo, ou até mesmo da morte de um companheiro? Foi nesse cenário que nossos ancestrais começaram uma jornada que transformaria o mundo. Eles descobriram como moldar ferramentas de pedra, dominaram o fogo, desenharam animais nas paredes das cavernas e, mais tarde, aprenderam a plantar e a criar animais. Cada pequena conquista foi como um tijolo na construção da humanidade. E o mais incrível, tudo isso aconteceu sem que pudessem escrever ou registrar o que aprendiam. Eles dependiam de algo que nós ainda temos hoje: curiosidade, criatividade e a capacidade de superar desafios. No vídeo de hoje, vamos explorar essa jornada fascinante, desde os primeiros passos da humanidade até as grandes mudanças que deram origem às primeiras cidades e à escrita. Você vai descobrir que a pré-história não é apenas um passado distante. Ela é a raiz de tudo o que somos. A pré-história é um período fascinante porque nos mostra como começamos. É o maior intervalo de tempo da história humana, abrangendo milhões de anos. Sem escrita para registrar eventos, tudo o que sabemos sobre ela vem de descobertas arqueológicas, como ferramentas, pinturas rupestres e fósseis. Os especialistas dividem a pré-história em 3 grandes períodos: o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Cada um desses períodos trouxe mudanças que transformaram a forma como vivemos. Vamos começar pelo Paleolítico, a era dos primeiros humanos e suas invenções mais rudimentares. O Paleolítico, também chamado de Idade da Pedra Lascada, começou há cerca de 2,5 milhões de anos e durou até aproximadamente 10.000 a.C. Esse período foi marcado pelo uso de ferramentas de pedra e pela vida nômade. Os humanos viviam em pequenos grupos, geralmente compostos por parentes, e passavam a maior parte do tempo buscando comida e abrigo. O dia a dia era imprevisível. Caçar animais grandes, como mamutes ou bisões, exigia estratégia e trabalho em equipe. Para isso, nossos ancestrais utilizavam lanças de madeira com pontas afiadas de pedra lascada. A pesca e a coleta de frutos, raízes e sementes complementavam a dieta, garantindo a sobrevivência em ambientes hostis. As ferramentas eram fundamentais para a sobrevivência. Os primeiros humanos usavam pedras para criar lâminas afiadas, que serviam para cortar carne ou preparar peles de animais. Com o tempo, as ferramentas se tornaram mais sofisticadas, incluindo raspadores, machados e até pontas de flechas. Cada avanço tornava o trabalho mais eficiente e aumentava as chances de sobrevivência. Como nômades, os humanos do Paleolítico não tinham moradias fixas. Eles se abrigavam em cavernas ou construíam cabanas rudimentares com galhos e peles. Essas moradias temporárias os protegiam do frio, da chuva e de predadores. A adaptação ao ambiente era crucial, pois cada região apresentava desafios únicos. Talvez a maior conquista do Paleolítico tenha sido o domínio do fogo. No início, os humanos provavelmente utilizavam o fogo natural, como os causados por raios, e só mais tarde aprenderam a produzi-lo por fricção ou faíscas. O fogo revolucionou a vida de várias maneiras. Permitiu cozinhar alimentos, afastou predadores, forneceu calor durante o inverno e criou um espaço de socialização ao redor das fogueiras. Embora não existisse escrita, os humanos do Paleolítico desenvolveram formas de comunicação verbal. A linguagem primitiva permitia compartilhar informações importantes, como a localização de alimentos ou estratégias de caça. Além disso, ela ajudava a transmitir conhecimentos de uma geração para outra, garantindo a sobrevivência do grupo. Mesmo em um mundo tão voltado para a sobrevivência, a criatividade humana floresceu. As pinturas rupestres, encontradas em cavernas como as de Lascaux, na França, e Altamira, na Espanha, revelam uma conexão profunda com a natureza e, talvez, com o espiritual. Essas obras retratam cenas de caça, animais e símbolos que ainda intrigam os arqueólogos. Elas podem ter servido como rituais para atrair boa sorte ou simplesmente como uma forma de expressão artística. Com o fim do Paleolítico, os humanos começaram a experimentar mudanças significativas.
Era o início do Neolítico, uma era de transformações profundas que mudou a humanidade para sempre. O Neolítico começou por volta de 10.000 a.C. e é marcado pela Revolução Neolítica, quando os humanos passaram a cultivar plantas e domesticar animais. Isso foi um divisor de águas. Em vez de depender exclusivamente da caça e da coleta, eles podiam produzir seus próprios alimentos. Culturas como trigo, cevada e arroz começaram a ser cultivadas, enquanto animais como cabras, ovelhas e bois foram domesticados para fornecer carne, leite e força para o trabalho. A transição para a vida sedentária. Com a agricultura, as pessoas não precisavam mais se mover constantemente. Isso levou ao surgimento das primeiras aldeias, como Jericó, no Oriente Médio, e Çatalhöyük, na atual Turquia. Essas comunidades eram formadas por casas feitas de barro e madeira, agrupadas em torno de áreas de cultivo. A vida sedentária trouxe mais estabilidade, mas também novos desafios, como a necessidade de proteger as colheitas e os rebanhos de animais selvagens e de outros grupos humanos. Durante o Neolítico, as ferramentas evoluíram significativamente. O arado, por exemplo, facilitou o cultivo de terras. A cerâmica foi uma invenção crucial, permitindo o armazenamento de grãos e líquidos. Além disso, surgiram tecidos feitos de fibras naturais, que substituíram as peles de animais como vestimenta. Com mais tempo livre, as pessoas começaram a refletir sobre o mundo ao seu redor. Surgiram práticas religiosas e rituais ligados à agricultura e aos ciclos da natureza. Estruturas como o Stonehenge, na Inglaterra, indicam uma compreensão rudimentar de astronomia e um desejo de se conectar com o divino. Essas práticas religiosas uniam as comunidades e fortaleciam os laços sociais. A vida em comunidades maiores trouxe novas dinâmicas sociais, mas também novos problemas. Disputas por terras férteis e recursos escassos levaram aos primeiros conflitos armados. Ferramentas agrícolas começaram a ser adaptadas para servir como armas, marcando o início das guerras organizadas. Com o tempo, os avanços do Neolítico abriram caminho para um novo período, a Idade dos Metais. Por volta de 4.000 a.C., os humanos começaram a usar metais como cobre, bronze e ferro. Esses materiais eram mais duráveis e maleáveis do que a pedra, permitindo a criação de ferramentas e armas mais eficientes. O bronze, uma liga de cobre e estanho, foi particularmente importante, dando nome à Idade do Bronze. Impacto na agricultura e na guerra. Ferramentas de metal, como enxadas e foices, aumentaram a produtividade agrícola. Ao mesmo tempo, armas de bronze, como espadas e lanças, tornaram os conflitos mais letais. Isso mudou a dinâmica de poder entre as comunidades, favorecendo aquelas que dominavam a tecnologia dos metais. O uso de metais impulsionou o comércio. Povos trocavam metais por alimentos, tecidos e outros bens. Essa troca constante de recursos e ideias levou ao surgimento das primeiras cidades organizadas, como Uruk, na Mesopotâmia. Nessas cidades, começaram a surgir formas rudimentares de escrita, usadas para registrar transações comerciais. A invenção da escrita, por volta de 3.000 a.C., marcou o fim da pré-história e o início da história. Esse avanço permitiu que as civilizações registrassem seus conhecimentos, leis e eventos. A pré-história nos mostra como a humanidade é resiliente e criativa. Desde o domínio do fogo até a invenção da escrita, cada passo foi essencial para moldar o mundo em que vivemos hoje. O que mais chamou sua atenção nessa jornada? Comente aqui embaixo. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para acompanhar mais histórias incríveis. Até o próximo vídeo.